A imoralidade sexual significa uma ampla gama de práticas sexuais ilícitas fora do casamento, crasso uso dos órgãos genitais, quer de maneira natural ou pervertida. O adultério também inclui, só que ele suja o casamento. Quando Jesus esteve na terra, ele não incentivou seus seguidores a aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, ele ensinou que o caminho para a salvação está aberto para todo aquele que nele exercer fé. E o modo de exercer fé em Jesus é seguir os princípios de moral de Deus que proíbem certos tipos de conduta. Mas nós não vamos falar aqui sobre fornicação, sexo entre um homem e uma mulher antes de serem casados. Nós vamos falar de uma prática que tem ganhado grande aceitação hoje, que é a homossexualidade. A homossexualidade continua a ganhar grande aceitação em muitos países, especialmente no nosso. E um pastor do nosso país, no Brasil, que recentemente se casou com outro homem, ele disse que há necessidade de fazer uma releitura da Bíblia para justificar o conceito contemporâneo dele. Mas o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Nós vamos ver aqui o que Deus disse no passado, lá na época da nação de Israel, em Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico 20, versículo 13, menciona somente a parte A do texto. Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como se tem relações com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Agora veja o capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, 22. Não tenha relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. É um ato detestável. Veja essa expressão, ato detestável, aqui no texto. Isso significa que Jeová não odeia a pessoa que luta contra sentimentos homossexuais, mas ele odeia a prática. Por isso que ele disse, é um ato detestável. E já lá na nação de Israel, tinham pessoas que lutavam contra isso. E as pessoas das nações vizinhas, elas praticavam o homossexualismo. Por isso que Jeová deu essa lei. E ele disse que é um ato detestável. Mas alguns, ao lerem isso, dizem, mas isso foi lá na época de Moisés, antes de Jesus vir na terra. Será que o conceito de Deus não mudou? Então vamos ver o que a Bíblia diz depois que Jesus veio à terra. Romanos, no capítulo 1, por favor. Romanos, capítulo 1. Veja os versículos 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27. Diz assim: é por isso que Deus os entregou à paixão desenfreada e vergonhosa, pois tantas mulheres entre eles trocaram o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza. Como também os homens abandonaram o uso natural da mulher e ficaram violentamente inflamados de paixão uns pelos outros, homens com homens praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena punição pelo seu erro. Veja que a Bíblia destacou aqui como, no versículo 26, como conduta vergonhosa. No 27 fala desnatural, que os homens abandonaram o uso natural da mulher, e praticando o que é obsceno. Por quê? Bom, nós vemos nesses dois versículos que o próprio Deus continuou com o mesmo conceito do que ele tinha antes de Jesus vir na terra. Mas por que a Bíblia descreve os atos homossexuais como contrários à natureza e indecentes? Primeiro, porque eles incluem práticas sexuais que não faziam parte do propósito original do nosso Criador. Entre um homem e uma mulher, e o homem e uma mulher deveriam ter filhos, procriar. De modo que isso não é possível entre dois homens ou duas mulheres. De modo que se torna desnatural. E a Bíblia compara também as práticas homossexuais às relações sexuais que os anjos rebeldes tiveram quando vieram à terra e tiveram relações com as mulheres, antes do dilúvio. Então veja, aquilo era desnatural, vergonhoso e obsceno. E Deus compara práticas homossexuais com essas práticas que os anjos fizeram. Mas alguns, mesmo sabendo disso, alguns ainda se perguntam,
Mas será que a genética, o ambiente ou experiências traumáticas da vida, como o abuso sexual, será que não justifica que uma pessoa se entregue aos desejos homossexuais e pratique isso? Vamos falar então da genética. Já ouviram falar de transgênero? Ou seja, aqueles que vão além do simples conceito de ser masculino ou feminino. Ser um menino ou uma menina gay é uma questão de orientação sexual que desperta desejo para ele. Transgênero trata-se de identidade de gênero, ou seja, uma pessoa que não se identifica com seu gênero sexual de nascença. E isso causa muito sofrimento para a criança e para a família. Segundo os cientistas e o psiquiatra Alexandre Saad, no embrião humano, a genitália se forma por volta da 10ª semana de gestação. Enquanto isso, o cérebro também está em formação, está em desenvolvimento. Mas é só por volta da 20ª semana de gestação que o cérebro recebe a identidade do gênero sexual que já se formou. Mas o que os cientistas explicam? O que está acontecendo é que o cérebro, em alguns, está se estruturando de forma diferente do órgão sexual que já se formou. Aí o que vai acontecer, vai trazer o caso de uma pessoa que venha nascer transgênero. E isso só vai se manifestar lá por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Idade essa que uma criança ainda não tem desejo sexual. Mas o que ela faz? Se for menino, ele se comporta como menina, quer vestir roupas de menina e assim por diante. E se for menina, ao contrário, né? Ela quer se comportar como menino. Mas aí, ao passo que a criança vai crescendo, ela vai sofrendo muito por causa das mudanças corporais que vão acontecendo. E ela não se aceita. E aí o sistema tem incentivado a pessoa a fazer uma cirurgia de troca de sexo. Aí a pessoa se transforma num transexual, né? Não tem nada a ver então com o transgênero. Transgênero, então, é uma identidade, trata-se de identidade de gênero. A pessoa não se identifica com isso. Mas, e tem o abuso sexual. O abuso sexual, nós sabemos que ele é uma experiência traumática para uma criança. E faz com que inverta todos os valores e sentimentos que a criança tem na época do crescimento. E daí, às vezes, o ambiente que ela está, o fato de não ter orientações sexuais, aí a criança vai querer praticar o homossexualismo, ou ela desenvolve o desejo por pessoas do mesmo sexo. Mas a pergunta é, será que o fato de a pessoa, será que a genética, ou o abuso sexual, ou o ambiente em que a criança foi criada, ou que a pessoa foi criada, será que não justifica a pessoa se entregar a atos homossexuais? A resposta é categórica. Não justifica. Pense no seguinte, alguém talvez tenha o que alguns cientistas chamam de tendências hereditárias para o alcoolismo, ou talvez tenha sido criado numa família em que o abuso do álcool era muito comum, ou até a mãe, ao estar gestante, ela tomava muita bebida alcoólica. Sem dúvida, a maioria das pessoas se sentem solidárias com uma criança que vai crescendo num ambiente assim. Mas será que se você conhecesse uma criança nessa situação, você incentivaria ela a tomar mais bebidas alcoólicas? Afinal de contas, ela nasceu num ambiente assim? Claro que não. Você incentivaria a pessoa a ter qualidade de vida. Então a mesma coisa acontece com uma pessoa que ela, por causa da genética, ou seja, transgênero, ou foi abusada sexualmente, ela não deve ser incentivada a praticar um ato que Jeová odeia. Embora a Bíblia não condene aqueles que lutam contra tendências homossexuais, de modo algum ela tolera que alguém se entregue a essas práticas, sejam elas resultado da genética, seja de qualquer outra fonte. Então, como é que vai ser a situação da pessoa que quer fazer a vontade de Deus? Como que ela vai conseguir fazer isso? Abra a Bíblia em Romanos, no capítulo 7, e veja como que o apóstolo Paulo descreveu a luta dessa pessoa. Romanos, no capítulo 7. Vejam os versículos 21 até o versículo 25. Diz assim: percebo assim a seguinte lei no meu caso. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo. Mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo.
Homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Realmente é uma luta constante e muito difícil, porque é como se a pessoa tivesse dois exércitos dentro dela. Um exército querendo que ela pratique as obras da carne e o outro querendo que ela pratique as obras do Espírito. E veja que o versículo 21 diz que a pessoa se sente assim: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. E a pessoa gosta da lei de Deus, quer fazer o que é correto. Mas veja o 23. Mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Sabe o que acontece? Às vezes, uma pessoa que está lutando para fazer a vontade de Deus, ela pode ter recaídas. Ela pode acontecer de ela praticar o erro. E aí olha o sentimento no versículo 24. Homem miserável que eu sou. A pessoa vai se sentir o pior de todos. Mas ela pode se consolar com essas palavras do versículo 25. Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus morreu por pessoas que estão lutando contra esse problema. Faz parte da imperfeição. E a pessoa não deve desistir da luta. Então, eu quero falar um pouquinho com você. Se você tiver essa tendência, inclina o seu ouvido agora. Preste bem atenção. Parece que o conceito da Bíblia é cruel, não é verdade? Porque parece que não é possível reprimir um desejo que são tão fortes que é impossível você controlá-los totalmente todos os dias. Mas só parece que é difícil. Só parece que são incontroláveis. Porque a Bíblia diz que nós somos capazes de controlar os nossos impulsos. Porque nós somos superiores aos animais. Os animais não conseguem, não têm raciocínio. Mas nós, como pessoas, sim. E veja como o conselho de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Olha o conselho que ele te dá. Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. O conselho de Deus é fazer morrer esses desejos errados. Como é que se faz isso? Olha só, a agressividade ela tem uma causa genética, mas a pessoa ela aprende a controlar depois que ela aprende a verdade. Ela não sai batendo em todo mundo que lhe ofende, não é verdade? Então, não só as práticas homossexuais, mas também o sexo entre um homem e uma mulher que não são casados devem ser controlados. Então a pessoa precisa desenvolver autodomínio. Vai ser fácil uma luta dessa? Não, não vai ser fácil. Porque o desejo é muito forte. Mas como que você pode fazer para matar esse exército oponente? Esse que quer fazer com que você pratique os desejos da carne? Não dê comida para ele. Quando você tem uma pessoa que está lutando contra você, você pode matá-la de fome. E se essa pessoa estiver dentro de você, ainda mais. Então não alimente o exército oponente por ver pornografia, cenas de sexo explícito. Fazer isso é como dar um grito suculento para um homem oponente que está dentro de você, que está querendo andar por espírito. Então mate esse exército de fome. E veja o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: mas eu digo, continuem andando por espírito, e não executarão nenhum desejo carnal. Comece a pensar em coisas espirituais. Rejeite todo espetáculo pornográfico. Não veja cenas de sexo explícito, porque isso vai te prejudicar. E não lute sozinho. Tenha um confidente. Converse com alguém, desabafe, fale sobre os seus sentimentos e tente enxergar o novo mundo como muito próximo. É lá que você vai ser curado disso. Não deixe que essa influência faça com que você perca a esperança de viver para sempre.